Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs, com grande alegria que cumprimento a todos e com satisfação, juntos podemos, mais uma vez, abrir a Palavra de Deus e buscarmos lições para as nossas vidas. Que Deus realmente possa nos abençoar com o estudo desta lição. Querido Senhor, toma-nos em Tuas mãos, abra os nossos corações e o nosso entendimento para compreendermos os Teus desígnios através das lições, dos ensinos de Teu Filho para todos nós que são os Teus ensinos e que possamos com eles, Senhor, crescermos, amadurecermos em nossa fé e andarmos de maneira a sermos felizes e, acima de tudo, de podermos Te agradar e nos prepararmos para aquele grande dia, fazermos parte do Teu reino. É o que Te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. A lei de Deus, lição 10. De cara, João 14:15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ágape, amor absoluto. É a única maneira, verdadeiramente, tanto de cumprirmos com a lei, que foca tanto a adoração a Deus acima de tudo, como amar o próximo como a si mesmo. Por amor, guardamos, por expressão de gratidão a Deus, pela salvação que Ele nos dá de graça, guardamos os seus mandamentos, por expressão de amor, de gratidão. No segundo tema, Jesus não mudou a lei. Aqui vemos Mateus capítulo 5, verso 17 ao 19, aonde com muita propriedade o nosso Salvador discorre o seguinte: não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir tanto a lei como o Antigo Testamento, que são os profetas. Mas eu vim cumprir. Em verdade vos digo, que até que os céus, plural, e a terra, singular, passem, nenhum jota e nenhum tio é para ser tirado da lei sem que tudo seja cumprido. Veja bem, a estabilidade da lei, passado, presente e futuro. Porque os céus só passarão, esse mundo só vai acabar e vai haver transformação no céu, na terra, nas estrelas, etc., e nas estrelas, no sol e na lua, só no futuro. E lá continua a lei do mesmo jeito. E como Isaías 66, 22 e 23, todo sábado, todo mundo vai continuar vindo adorar. O sábado é um dos mandamentos da lei. Continuando o relato, qualquer, pois, que pegar qualquer um desses mandamentos e ensinar os outros, será considerado grande no reino dos céus. Mas os que os tirar, será considerado ínfimo pelo reino dos céus. Observe. Se tira mandamento e ensina, ainda está ensinando, mesmo capengando, mas está ensinando alguém que não sabia era nada. Quem sabe aproveita alguma coisa, para quem aprendeu, mas para quem está ensinando não está valendo de nada, que é um ínfimo. Agora, quem os guarda e os ensina, esse é grande. Por que ele é grande? Porque ele fez um discípulo em potencial de se tornar um apóstolo, alguém que a princípio só aprendeu e depois aprendeu e passou a ensinar, e pôde olhar para uma referência, um exemplo de alguém que não só falou, mas também praticou. Isso é bonito. Na realidade, os ensinos de Cristo, em nada ele contradisse os antigos ensinos do Antigo Testamento e tudo aquilo que o Pai e Ele mesmo já tinha ensinado. Como filho do Deus vivo, como grande eu sou.
Terceiro tema: Jesus aprofundou o significado da lei. Verdade. Muito feliz esse título. Se analisarmos Mateus 5, 21 a 44, percebemos que ali ele pega o homicídio e mostra que não é somente uma execução sumária, mas fazer raiva nos outros, fazer sofrimento nas pessoas, causar sofrimento nas pessoas, é uma forma de praticar o homicídio. É outra forma de praticar o homicídio. Ele, tratando do adultério, ele mostra que não é uma simples consumação de fato, mas ele pode nascer já na cobiça, no pensamento, no planejamento. Como disse Lutero, ninguém pode impedir do passarinho passar voando por cima da cabeça, mas pode impedir dele fazer ninho. Assim é o pensamento. E as pessoas que não buscam se livrar desse passarinho, que vai deixando o passarinho aninhar na cabeça, hoje ela aninha 2 segundos, amanhã 10 segundos, daqui um pouco o indivíduo não dorme mais sem o passarinho e vai cometer o adultério. Percebe? Se deixar o passarinho fazer ninho, ele vai trazer o ovo choque e piolho para a cabeça, e é sarna no corpo inteiro. Por isso temos que prestar atenção nas nossas escolhas. E quando ele fala do juramento, ele aqui está falando de promessas muito arriscadas para mortal, porque são promessas absolutas proferidas por quem é mortal, que não sabe nem quantos fios de cabelo tem na cabeça, e muito menos quanto que vai ter de tarde ou amanhã, e se vai ter. E quando ele trata do ódio e do amor, ele mostra que eles andam juntos, lado a lado. No entanto, as nossas escolhas determinam o nosso destino. Veja como ele aprofundou o significado da lei. É esse que ele fez o tempo todo. Não abolir, mudar, retirar, contestar. Quarto tema: Jesus e o 7º mandamento. A nossa conversa aqui, ela estende um pouco mais. O que nós vamos estudar dentro dessa lição aqui é praticamente uma síntese da minha tese de mestrado em Teologia e Cultura. Mas vamos procurar, da forma mais objetiva possível, entender essa questão que envolve casamento e divórcio. Veja que primeiramente é citado no corpo da lição Mateus 5, 27 e 28, fazendo um paralelo entre o 7º mandamento e o 10º mandamento: não cometer adultério e não cobiçar a mulher do próximo em coisas alheias. Isso aí é muito simples, porque adultério é adultério, cobiça é cobiça, mas os dois estão intimamente ligados quando se trata de adultério, porque um é o fato consumado, o 7º mandamento, mas o outro é fato planejado. São formas. Até aí tudo bem. Agora, aonde que a encrenca pega? A hora que entramos no paralelismo comparativo, que é a única forma segura, de Mateus 19, 3 a 9. Por que eu disse paralelismo? Porque nós temos que colocar em paralelo o bloco contextual desse tema, que foi citado nesse tema por Cristo, que é Deuteronômio capítulo 24, verso de 1 a 4. Tentar entender esse contexto sem fazer esse paralelo é loucura. Resulta exatamente no que tem resultado esse problema na história da humanidade em todas as religiões do mundo. Mas quando coloca os dois textos em paralelo, vários outros textos são inseridos dentro desse paralelismo e fica muito claro de entender textos e contextos relacionados com o mesmo tema em qualquer parte da Bíblia, como nós vamos ver aqui agora. Em primeiro lugar, o que nós estamos estudando durante esse trimestre? Porventura não são os ensinos de Cristo? Será que
faz parte dos ensinos de Cristo ensinar formas de aumentar o sofrimento de alguém? Ou ensinar coisa errada? Ou desfazer do que já está escrito no passado? Como muitos sustentam. Ah não, Jesus aboliu, cumpriu, acabou, pá. Mas não, será que não estamos fazendo a mesma coisa com relação a esse assunto? Ignorando Deuteronômio 24, de 1 a 4, que nós vamos estudar agora, que trata exatamente do divórcio? Presta atenção. Vamos ter a mente aberta, o coração aberto e tentar entender a lição que Cristo quis ensinar ali. Vamos entender isso. O contexto aqui de Mateus, no capítulo 19, de 2 a 9, não envolve somente uma vítima de adultério, meus amados irmãos. Está envolvendo também as vítimas do divórcio, do maldito divórcio, que às vezes é um mal necessário. Tanto crianças quanto cônjuges são vítimas dessa situação. E esses não podem ficar de fora, alheio à aplicação temática deste assunto que a palavra requer. Ou seria mais cômodo continuar fazendo como os fundamentalistas dos dias de Cristo, manipulando as interpretações sagradas para sustentar doutrinas já impostas sobre o lombo, sobre as costas dos seguidores, dos membros da igreja de todos os tempos? Que é isso que os fundamentalistas sempre fizeram, ficar criando regras para impor sobre as costas dos membros, mas nem com o dedinho eles querem carregar. Será que é mais cômodo isso? A interpretação em si. Em primeiro lugar, para interpretar Mateus 19, do verso 3 ao 9, em primeiro lugar, quem se aproximou de Jesus? Presta atenção nesse detalhe. São fariseus, não são? Então, em segundo, quem eram os fariseus? Atos 26, 5, Paulo responde. Era uma seita ortodoxa dentro da religião judaica, que Paulo fez parte, como um fanático da época, e que teve caído do cavalo para ver que estava errado. As seitas é que ficam inventando regras, não a religião judaica não criou regra, mas os fariseus criaram. Presta atenção, hein? E as seitas giram em torno dos seus líderes e não em torno de Cristo e sua palavra. Terceiro, que tipo de conduta esses fariseus fanáticos queriam sustentar levantando esse tema com Cristo? Esse é o grande X da questão. Tem que aprender a interpretar o texto da maneira objetiva e clara. O que eles queriam sustentar com essa abordagem infeliz para eles, feliz para nós? Não era justamente o divórcio por qualquer motivo? Não era a banalidade matrimonial? Veja se tem condição de sustentar uma coisa dessa. Quarto, qual foi a resposta de Cristo? Se observarmos o verso 4 e o verso 8 do capítulo 19, Cristo aponta para o princípio como referência matrimonial, de cara. E aí já começa a engrossar um bocado o assunto. Em primeiro lugar, quem lá no princípio, lá em Gênesis 2, 23 a 25, presta bem atenção lá na sua Bíblia. O que está escrito? Abre e confere. Quem foi que proferiu essa sentença matrimonial lá no Gênesis? Por acaso foi Deus? Na minha Bíblia está escrito que foi o homem, disse o homem. De cara já começa a engrossar o negócio, prestou atenção? Que casamento, a ideia de casamento, de matrimônio no céu não tem nada a ver com a ideia de matrimônio aqui na terra, antes do pecado e durante o pecado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Toda referência matrimonial que Cristo cita está relacionada com aquela, e não com
aqui vivemos até hoje, nas nossas culturas, empedernidas de pecado. Adão proferiu a sentença matrimonial. Mas vamos explicar melhor. O que significa então Mateus 19:6? O que Deus uniu, não separe o homem. Presta atenção. A indissolubilidade matrimonial é um assunto voltado para a origem, lá para o Gênesis, que é o propósito que Deus tem com relação ao casamento. Nós estamos falando de princípio. Neste ato, Gênesis 2, eu pergunto, o casal já tinha caído? Não tinha. Então o casamento ali naquele ato está se tratando de um casamento totalmente diferente dos casamentos ocorridos depois da queda, que são os mesmos que existem até hoje, que é praticamente um atestado de propriedade particular sobre as pessoas. Infelizmente é assim que as pessoas veem, como se fosse dono de alguém. Qual é a forma de união citada aqui? Porventura não é a criação distinta de macho e fêmea? Deus não criou os animais assim e o homem também? Homem e mulher? E de forma de união estável, todos eles não se ajustaram na natureza e lá no Éden? Teve alguma diferença? Que no verso 5 inclusive fala que eles ficavam nus e não tinham nem vergonha de estar juntos. Será que não cabe uma reflexão maior um pouco sobre essa questão? Porque nós criamos tanta regra sobre isso, que hoje casamento tem um contexto totalmente torto com relação ao casamento do futuro e do passado. Que Malaquias 3,6, eu, o Senhor, não mudo. Nós vamos ver isso aqui. Desde quando aquela beleza original matrimonial do Éden, desde quando aquele projeto matrimonial edênico continuaria daquela maneira depois do pecado? Desde quando? Após a queda, todos que pecaram estariam sujeitos a diversas adaptações para sobreviver nesse planeta. E infelizmente o divórcio instituído por Moisés, autorizado por Deus lá em Deuteronômio capítulo 24, verso 1 ao 4, e automaticamente citado por Cristo aqui em Mateus 19, 3 a 9, infelizmente é um mal necessário para a sobrevivência durante a adaptação nesse mundo de pecado. São medidas amargas, mas talvez única solução para casos que não tem outra forma de conserto, que não tem outra maneira, que não tem outro caminho. Porque do contrário, aquele lar que pai e mãe se pegam o dia todo vai virando uma fábrica de psicopata, de pessoas desequilibradas, de pessoas destruídas emocionalmente e que amanhã fisicamente estarão pulando o precipício abaixo. Que as moléstias mentais começam lá dentro de casa e muitas vezes já no útero, heranças genéticas. Só precisa de um pequeno empurrão para se tornarem grandes problemas na vida de um indivíduo, de uma sociedade, de um mundo que já é oprimido o tempo todo pelo pecado. Mas é um ato bíblico também, o divórcio, como nós vimos aqui. Não foi eu que escrevi a Bíblia, mas em Deuteronômio está escrito. Aí eu vou arrancar essa parte da Bíblia e vou jogar fora para agradar os tradicionalistas, os fariseus e os saduceus atuais. Está ali, ué.
tudo quanto é religião rala com esse problema. Mas por quê? Porque não quer aceitar a forma bíblica de apresentação desse texto e contexto desse tema. Quer virar as costas para um problema tão sério que todo o planeta enfrenta. Mas lembre-se, casamento indissolúvel é o do Éden. Os outros é tudo coisa de mortal. E são atos civis. Tanto casamento quanto divórcio. Não são obras religiosas. São atos civis. Em momento algum, o divórcio na Bíblia foi um ato imperdoável. Em momento algum. Não há texto sagrado algum que sustente tal tese. O único pecado imperdoável é contra o Espírito Santo. Estou falando de pecado, não de divórcio. Desde quando uma solução para um problema se torna um pecado? Só na cabeça de quem quer, né? Porque na palavra de Deus não tem sustentação para isso. Atos civis não tem nada que ver com atos religiosos. É muito importante buscar a Deus, antes de tudo, para fazer a escolha certa, para chegar mais próximo do processo do Gênesis, o possível, do matrimônio original, fazendo a escolha certa, para evitar depois de ter que tomar medidas amargas para tentar consertar escolhas erradas. Os fariseus eram uma seita dentro da religião judaica, como nós já vimos. E eles queriam, como vimos no verso 3 aí, era justificar o divórcio, sustentar o divórcio por motivos banais, por qualquer motivo. Isso de cara lembra que aquela cultura, em primeiro lugar, era poligamista. Olha o agravamento dessa questão. Muda completamente, né? Nós não estamos falando de um casal que pratica a monogamia, e como na nossa cultura. Nós estamos falando daquela cultura que, lamentavelmente, cultura machista, que até hoje naquelas regiões ali do Oriente se praticam por fundamentalistas até a mutilação genital feminina. Tão grave é o machismo lá até hoje. A poligamia continua do mesmo jeito em quase toda a Ásia. E aí, para tudo quanto é lado, como não tem jeito na nossa cultura de praticar a poligamia oficialmente, aí daqui e dali aparece aí nos noticiários, né? Um homem com 2, com 4, com 10, com 15 mulheres, aqui no Brasil. E para tudo quanto é lado tem isso. Aí sai daqui, vai para outro país que faz esse tipo de casamento, faz lá só para ficar bonito na fita. E vem, não, eu sou casado, não casei aqui no Brasil, casei fora. E tá aí, um harém de mulher. Então esse espírito machista continua, tá por aí também. E a gente fica tampando só com a peneira. Então, em primeiro lugar, eles eram machistas e queriam só renovar o plantel. Só isso. Porque isso expressa poder, né? Grandeza. Aí arrumaram um jeitinho, como muitos outros que eles procuravam arrumar, para poder viver debaixo do pecado de forma aberta e, entre aspas, justificável. Por isso, a resposta de Cristo, levando a citação do autor Moisés. Porque Moisés escreveu o Gênesis e escreveu o Deuteronômio. Moisés morreu e ressuscitou, mora no reino eterno. Moisés era uma referência para eles. Observe que tanto aqui nesse contexto, quanto no contexto lá com os saduceus, que tem outra seita dentro da religião judaica também, apenas não acreditava na ressurreição, dentre outras diferenças, mas tinha os mesmos hábitos poligamistas. A mesma coisa. Tudo que eles queriam era pegar, torcer Deuteronômio para mostrar um lado da moeda que não é um lado original proposto por Deus ao escrever Deuteronômio, capítulo 24, de 1 a 4. Porque Deuteronômio, capítulo 24, verso 4, alega claramente que a única coisa que não deve acontecer é o que mais acontece.
é da mulher voltar para a mão do marido antigo. Acontecia assim. E isso é justamente o que Deuteronômio 24:4 está falando, que não deveria acontecer, porque é abominação. E por isso os fariseus e saduceus ficavam pressionando para descartou, jogou fora, acabou. E coitada da mulher, né? Que aí virou lixo. E os saduceus aprofundou um pouco mais. Daqui a pouco a gente fala dos saduceus. Vamos aprofundar mais um bocadinho aqui. O grande fato é que o divórcio banal, como eles queriam, sendo poligamistas, criaria uma fábrica de lares prostituídos e sodomitas. Era sexo 24 horas por dia. Lascívia viva dentro dos lares. Ia lastrar mais do que droga sobre a face da terra. E Cristo bateu de frente, derrubando a tradição e os meios de torcer a palavra e a interpretação sagrada, como eles sempre fizeram, como nós vamos ver no restante da lição. Veja que a outra seita que eu citei, essa seita saduceia, essa seita, vamos observar lá em Marcos capítulo 12, do verso ao 27, estudem com carinho aquilo ali e observem que os saduceus, que eles negam a ressurreição por crença religiosa, eram judeus também, eram uma seita judaica que praticava o judaísmo e tinha essa diferença com os fariseus. Duas seitas citadas na religião do próprio Filho de Deus. Veja que esses saduceus, eles pressionaram Cristo com o mesmo assunto, a mesma ideia, o mesmo fundamentalismo. Era exatamente o mesmo fundamentalismo machista, que preservava por trás dessa pressão. Com quem ficaria a mulher que passou na mão de dois homens? Igualzinho aquele exemplo lá de Deuteronômio 24, de 1 a 4. Todos eles estão tratando de algo semelhante, de novas núpcias. Como é que ficaria a situação da mulher? E ali envolveu também a morte da mulher. Ele está falando que morreu o marido, primeiro morreu o marido, segundo, depois morreu a mulher. E lá, como é que vai ser? Na ressurreição. Primeiro ponto, a questão era a aplicação de abominação citada em Deuteronômio 24:4. Retornar jamais, né? Olha como que eles estavam querendo articular de forma manhosa, né? A aplicação do escrito sagrado. Segundo ponto, Cristo deixou claro, como na pressão farisaica também, que o estado civil do reino eterno, original, criado por Deus, como Malaquias 3,6, eu, Senhor, não mudo, é o Gênesis. Ele citou anjos. Anjos futuros, não tem diferença de anjos passados. Anjos da eternidade, anjos, seres não caídos, que vivem na eternidade de forma absoluta. Então ele mais uma vez pega Moisés e joga ele no cenário, como ele vai citar abertamente aqui. Ele vai aprofundar um pouco mais. E prevalece a ordem natural de tudo em cunho eterno. Só que eles estavam meio viajando, como está viajando o povo até hoje, porque eles querem misturar o casamento de cunho eterno com esse casamento que existe por aí, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Em primeiro lugar, se observarmos Isaías, vai lá na sua Bíblia, observe Isaías capítulo 11, versos 6 ao 8. O que se vê ali? Mamíferos carnívoros na mesma dieta de pastagem com mamíferos não carnívoros. Lobo e cordeiro, vaca e leão, ou boi e leão. Meus amados, antes do pecado era assim. Depois da era do pecado vai continuar do mesmo jeito. Malaquias 3,6 é o Senhor no mundo. O que acontece
no verso 8, desse mesmo capítulo de Isaías 11. Nós não estamos vendo ali criança de peito brincando na toca da víbora, da áspide. E nós não estamos vendo o desmamado metendo a mão no ninho de cobra, no basílico. Meus amados, deixa de ingenuidade, presta atenção. Vai arrancar essa parte da Bíblia e jogar fora também. E esse assunto também está relacionado aqui com o dos saduceus. Porque se pegarmos o casamento do Gênesis e misturar com o daqui, aí o bicho pega. Porque então, por que Deus criou o cordeiro e o lobo lá no Gênesis, que todos, nenhum era carnívoro, como nós vimos lá em Gênesis, todos alimentavam da mesma dieta, era tudo vegetariano, tudo natural, não existia nada que fizesse mal, nem dano algum, não tinha nada carnívoro. Mas alguns desses animais continuam do mesmo jeito, sendo animais não carnívoros, mas outros que eram assim se tornaram carnívoros. E hoje, o lobo, por exemplo, ele não se alimenta com o cordeiro, ele alimenta do cordeiro. O leão não alimenta mais com o boi, ele se alimenta do boi. Mas casamento é do mesmo jeito. Os casamentos de hoje é uma lei de devoração mútua. Coisa tremenda. É um devorando o outro. Mesma coisa. Só que o casamento original, que lá manda crescer, primeiro eles foram criados em tamanho adolescente. Frutificar, dar frutos do Espírito, que envolve inclusive trabalho e não preguiça, e multiplicar, são palavras absolutas de quem vive de forma absoluta na eternidade. Deus não criou órgãos genitais, órgãos reprodutores, para serem aposentados e parar de funcionar. Qual é o sentido? Essas teorias ridículas, como a dos fariseus e as dos saduceus, continuam até hoje do mesmo jeito. Como se Jesus quisesse dizer ali que no céu não vai ter mais relação, não vai ter mais casamento, não vai ter mais procriação. Ele não está aqui no Isaías, vou arrancar essa folha de Isaías também, vou jogar fora, porque vai contra a tradição. Essas tradições ridículas são as mesmas que colocaram asa nos anjos. E são as mesmas que oprimiam os pais nos dias de Cristo. São as mesmas que continuam oprimindo os cristãos hoje em dia, criando regras antibíblicas, que não tem nada a ver. Essa lei de devoração animal e humana são frutos e consequências do pecado, meus amados. Nada mais que isso. Os saduceus também tinham os mesmos ideais farisaicos com relação ao divórcio e à poligamia. O problema em tudo seria a sustentação de poder, com um plantel de mulheres muito grande, né? Plantel entre aspas, principalmente renovado, né? Cada dia com mulheres mais jovens. O indivíduo machista, cada dia mais velho, e casando com mulheres muito jovens, com exposição de poderio, né? Mas o orgulho criado por uma sociedade machista, opressora, era a principal imagem que eles buscavam preservar. Tanto fariseus quanto saduceus e qualquer outra parte da elite social judaica daquela época só queriam regras que preservassem a imagem machista daqueles dias. Marcos capítulo 12, verso 26 e 27, Deus cita a sarça ardente para envolver Moisés e para envolver o grande eu sou que não muda,
de Malaquias 3,6. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que também não é Deus de morto, é Deus de vivo. Principalmente dos mortos em pecado. Porque o Deus desses é Satanás, que cria opressão, que inventa formas de olharmos para Deus sempre como um Deus severo, como um Deus que oprime, que sacrifica. Deuteronômio capítulo 24, verso 1 a 4, era a insônia machista, porque condenava as atuais regras praticadas nos dias de Cristo por aqueles fanáticos, tanto saduceus como fariseus. Em Deuteronômio 24, de 1 a 4, nós podemos ver que uma mulher divorciada, ela casa de novo com o segundo homem, e por incrível que pareça, ela foi deixada por motivo lamentavelmente banal, mas não tão banal quando olhado do ponto de vista de quem estava no deserto, já sofrido, pelejando. Aí ele não conhecia lá alguns defeitinhos que tinha por guarda-roupa, descobriu no dia da lua de mel. Aí o cara ia entrar numa depressão plena, porque já no deserto, aquele sofrimento total. E aí descobre um negócio dele, aí ele passava a régua, dava divórcio, e ela ia para o outro a mesma coisa. Mas olha a lição de amor por trás de tudo, ela podia procurar novas núpcias, não tinha nada contra. Está aqui, isso não mudou nada. O que mudou foi os fundamentalistas, que tentou dar jeitinho do escrito sagrado para incrementar os seus pecados e o seu plantel pecaminoso. A única coisa que não deveria acontecer quando acontecesse uma dissolução matrimonial, após já outras contaminações, era voltar para o velho marido, para o antigo marido. E é o que mais os fundamentalistas da atualidade, de tudo quanto é religião, exercita para que aconteça. E é o que não deveria acontecer. Lamentavelmente. Já houve contaminação com outros para lá, ou com outras para lá, é dali para frente, não para trás. Estamos falando de vida 2. Se tem que haver perdão, perdoa então durante o ato, durante o fato. Você descobriu? Perdoa. E pronto, tá ali dentro, encerrou o assunto, ninguém tem nada com isso. Agora separa. Tá um para cá, outro para lá. Vida para lá, vida para cá, continua para lá, continua para cá. Outras relações. Aí não, 2, 3 meses, cada negócio volta, vamos voltar, vamos fazer os dois voltar. Não, pelo amor de Deus, não tem base bíblica essa conduta. Voltar para o antigo marido, Deuteronômio 24, 4, ou para a antiga esposa, é o que está escrito, é abominação contra o Senhor teu Deus. Precisamos rever nossos conhecimentos, nossos conceitos bíblicos, para nos livrarmos do preconceito, que é um fato diabólico incontestável. Pense nisso, meu amado irmão, minha amada irmã. Espero que o esclarecimento sobre Jesus e o 7º mandamento tenha ficado bastante claro dentro do seu contexto. Aqueles animais de Isaías, que hoje são carnívoros, deixarão de ser carnívoros, porque eles voltarão a ser o que sempre foram. Lá no reino eterno não vai ter animal carnívoro. Deus não criou esse tipo de coisa. Foram adaptações ao pecado, ao mundo de pecado que nós vivemos. Da mesma forma o divórcio.
São adaptações, são medidas amargas necessárias para a sobrevivência emocional e até física num mundo tão mau como o que nós vivemos, mas com conceitos, com orientações sagradas tão claras que nos promovem em cada dia para realmente podermos voltar a ser o que éramos na antiguidade, a nossa raça. Esse é o propósito do reino eterno. Quinto tema, Jesus e o quinto mandamento: honrar pai e mãe. Aqui, mais uma vez, ao analisarmos Mateus, capítulo 15, de 1 a 20, Marcos 7, de 1 a 13, nós vimos esses fanáticos dar o jeitinho deles, dar o tapinha deles, que Jesus, com muita classe, falou para eles: vocês bem sabeis manipular os escritos sagrados, né? Para seu próprio conforto. Fica falando dos meus discípulos que não lavam a mão direita até em cima do ombro para comer, mas o que vocês têm feito com os pais de vocês? Vocês simplesmente pega e diz o seguinte: isso é corbã, que é um termo que eles criaram forma de aplicar, quer dizer, isso é dedicado ao Senhor. Esse dinheiro é dedicado ao Senhor. Foi dedicado ao Senhor, não pode ser usado para cuidar. Aí eles tomavam os bens dos pais, jogavam os pais no escanteio, no asilo, no isolamento pleno o tempo todo, e usurpavam do poder e das finanças dos pais. Levavam a esse extremo. Esses pais, na hora que precisavam dos filhos, não podiam mais depender desses filhos, porque de forma egoísta eles diziam que o dinheiro que estava na administração deles, conforme o costume, não podia mais ser usado, porque foi dedicado ao Senhor. Mas mentiras, dava parte, mas a maior parte era para a sustentação do seu próprio gosto, do seu próprio orgulho e do seu próprio pecado. Isso que Jesus jogou na cara deles. É os jeitinhos, as manipuladas que eles davam na lei, nos escritos sagrados, para impor regra no lombo, nas costas dos membros da igreja, aumentando a opressão e o sofrimento, que não deve ser feito, e vai ser punido um dia. Todos que fizeram isso pagarão o preço, e os que continuam fazendo, os fariseus e saduceus modernos, porque esses fundamentalistas em tudo quanto é religião continua, vivem como nos dias de Cristo, manipulando, usando os escritos sagrados para manipular segundo os moldes de suas ideias fundamentalistas. E é assim mesmo que acontece os extremos lá de homens bombas, mutilação genital e outras coisas mais, opressão de tudo quanto é jeito, coisa terrível. Mas o amor de Deus, tanto para o homem bomba, quanto para qualquer fundamentalista, quanto para mim ou para você, que são pessoas normais, é o mesmo. Ele morreu para salvar todos nós, igualmente, sendo maus ou sendo ruins, só depende da nossa escolha. Quando olhamos Marcos, capítulo 7, 21 a 23, Jesus fala bem fundo na alma desses fundamentalistas e da nossa também, que tudo, quando a gente quer fazer as coisas para torcer, ele mostra que isso está aí no fundo da alma, as nossas intenções, as nossas impurezas, porque é do fundo do coração que procede os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, maldades, dolo, libertinagem, inveja, blasfêmia, soberba, insensatez. Todas essas coisas procedem de dentro da alma e contaminam o homem.
Sexto tema: Jesus e a essência da lei. Mateus 19, 16 a 22, a experiência do jovem rico. Ele chega e pergunta: o que devo fazer para ser salvo, Senhor? E ele responde: guarda os mandamentos. E ele dá uma de Joãozinho sem braço e pergunta: mas quais mandamentos? E Jesus aponta para diversos mandamentos do decálogo para mostrar que está se referindo aos 10. E de forma insensata e hipócrita, porque ele guardava de forma superficial, achando que era o bam. Ele disse: Senhor, esses 10 aí, eu guardo 10 menino. Ah, é mesmo? Você guarda? Então, rapazinho rico, você vai lá e vende tudo que você tem e dá para os pobres, e vem, segue-me e terá o tesouro do céu. Ah, mandou o cara para a roça. Ele adorava outros deuses diante de Deus. Sem chance, né, meu irmão? Sem chance, minha irmã. Fundamentalismo. Ele é fundamentalista para fazer o que ele quer, radical. Mas para praticar o que requer o ensino sagrado, ele é bem superficial, né? Para praticar, ele é bem superficial. Mas para exigir, é um terror. Bomba. E na realidade, a maioria dos fundamentalistas põe todo mundo para ir lá explodir no lugar dele. Ele mesmo, os líderes, ficam bem quietinhos, né? Na moitinha. Só leva a tinta quando invade do dia para a noite, assim, o território do cara. Porque do contrário, ele põe o exército dele para ir na frente. É a ideia fundamentalista de sempre. O diabo usando o mortal para alcançar seus desígnios. Mas para isso ele tem que preservar hierarquias dentro do seu exército babilônico de más intenções e de mutilações e tudo mais. O sétimo tema, falando da lei. Jesus, a expressa imagem da pessoa do Pai, o resplendor de sua glória, o abnegado Redentor, através de sua peregrinação de amor na terra, foi uma viva representação do caráter da lei de Deus. Em sua vida se manifesta que o amor de origem celestial são os princípios cristãos que fundamentam as leis de retidão eterna. O maior discurso de Cristo, página 48 e 49. Que Deus abençoe a mim e a você, meu amado irmão. Que essa lição marque nos nossos corações e nossa vida e nos leve a revermos os nossos conceitos bíblicos sobre o tema que estudamos. Senhor Deus, santifica-nos em Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Encha-nos do conhecimento do Teu reino e, acima de tudo, com a disposição de termos mudança em nossas vidas acerca dos Teus ensinos que Tu deixaste para a preservação da nossa espécie. E que naquele grande dia, esses mesmos ensinos possam nos preparar para sermos moradores do Teu reino. É o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.